Querido irmão, paz e bem. Então, 10º dia, refletindo aqui com Santo Afonso Maria de Ligório, esse tempo do Advento tão rico, tão maravilhoso. O tema de hoje, um tema forte, retrato de um homem que acaba de passar a outra vida. Nós falávamos, reflexões atrás, como Santo Afonso tinha essa pegada, entre aspas, de refletir sobre a morte, de traduzir em palavras a importância da memória da morte, do pensamento da morte, e com muitos sentidos, né? No sentido de enxergarmos o vazio dessa vida, no sentido de nos prepararmos para o céu, ter sempre em mente a morte, o juízo final, ter sempre em mente essa consciência de que a vida não é só isso aqui, que tudo isso aqui passa, que os bens da terra, que os bens temporais, eles são, em certa medida, por sua própria natureza, não só passageiros, mas vazios, ou seja, não são suficientes para preencher o anseio da nossa alma, o anseio do nosso coração, porque o nosso coração foi feito para Deus. Então, aquilo que não é Deus não preenche o nosso coração. O pensamento da morte, a memória da morte, no sentido dessa espiritualidade de cuidar para que o nosso coração não se prenda às coisas dessa terra. Claro, use das coisas dessa terra, estamos aqui, interaja com os bens temporais, mas sem prender o coração a nada, a nada. Isso é muito importante. E o advento, ele põe diante de nós essa realidade, essa realidade do juízo final, essa realidade daquele que há de vir. Dizer, o dia da nossa morte também será um dia da visita de Deus, de alguma maneira. Veja só essa reflexão, eu vou ler para vocês de Santo Afonso. Imagine que estás vendo uma pessoa que acaba de exalar o último suspiro. Contempla esse cadáver deitado ainda no leito, a cabeça caída sobre o peito, o cabelo desrenhados, banhado ainda no suor da morte, os olhos encavados, as faces descarnadas, o rosto cinzento, a língua e os lábios cor de ferro, o corpo todo frio e pesado. Empalidece e treme quem quer que o vê. Quantas pessoas à vista de um parente ou um amigo defunto não mudaram de vida e deixaram o mundo? Mais horror ainda inspira o cadáver quando começa a corromper-se. Não se passaram bem 24 horas que esse moço morreu e já o mau cheiro se faz sentir. É preciso abrir as janelas e queimar bastante incenso. É preciso cuidar que em breve seja levado e posto debaixo da terra, para que não infeccione a casa toda. Eis aí em que se tornou esse moço orgulhoso, esse dissoluto, ainda há pouco acolhido e desejado nas sociedades, e agora feito objeto de horror e de abominação para quem o vê. Os parentes anseiam por fazê-lo levar para fora da casa e pagam aos coveiros para que o levem encerrado num caixão e o entreguem à sepultura. Outrora gabavam-se o espírito, a beleza, o trato fino e bons ditos, mas pouco depois de sua morte perde-se a memória de tudo isso. Ao ouvirem a notícia de sua morte, uns dizem que era homem honrado, outros que deixou os negócios em bom estado. Uns lamentam-se,
porque o defunto era-lhes útil. Outros regozijam-se, porque a morte dele lhes trará proveito. Por fim, dentro em breve, já ninguém falará dele. Desde os primeiros dias, os parentes mais chegados não querem ouvir falar dele, a fim de não lhes avivar a saudade. Nas visitas de pêsames, trata-se de outros assuntos. E se alguém porventura fala do defunto, logo os parentes atalham. Por favor, não pronuncie mais o nome dele. E, entretanto, onde é que estará a alma deste infeliz? Quer dizer, a morte nos faz pensar, no mínimo. A vida não é só isso aqui. E o advento é, sim, na minha opinião, um tempo muito favorável de pensarmos nisso. Um tempo muito favorável de pensarmos no juízo particular, no dia que estaremos diante de Deus, no dia que prestaremos conta do que fizemos, do que não fizemos, se amamos, se confiamos em Deus, se acolhemos a salvação de Jesus, se fomos sinceros na nossa busca de Deus. E a morte, imagina quando você vai no enterro de uma pessoa. Às vezes a gente fica até, me lembro no enterro do meu avô, eu fiquei constrangido porque vieram muitos parentes, e os parentes ali, perto do caixão, conversando coisas que não tinha nada a ver, rindo, contando piada. A gente fica assim, bravo, porque está ali uma pessoa que você ama, está ali o corpo da pessoa que você ama. Mas veja, no seu velório será igual. As pessoas estarão lá velando o seu corpo, falando de outros assuntos. Uns ficarão muito tristes com a sua morte, mas depois receberão algum conforto com a herança que talvez você vá deixar. E a vida é assim. Tudo isso aqui é nada. Veja, essa é uma verdade de fé. Os bens temporais não são suficientes para preencher o nosso coração, porque fomos feitos por Deus e para Deus. O nosso coração tem saudade de Deus, dizia Santo Agostinho, porque veio de Deus, suspira por Deus, anseia por Deus. Quando a gente vai tirando o desejo, o afeto do nosso coração, dos bens temporais, e vai colocando o afeto do nosso coração em Deus, no céu, na vontade de Deus, a gente vai vivendo uma verdadeira libertação e aprende a usar e gozar dos bens da terra sem prender o nosso coração, sem que isso nos afaste de Deus. Este é um bom caminho. E nós devemos buscar isso. Peçamos ao Senhor esta graça. Senhor, dá-nos a graça de uma boa morte, isto é, de estarmos preparados, de estarmos em comunhão com o Senhor. Livra-nos de morrermos em pecado mortal. Livra-nos de que, ao chegar a nossa morte, o nosso coração ainda esteja extremamente apegado aos bens temporais, aos bens passageiros, que são bons, que são úteis para essa vida, mas ao mesmo tempo não são nada. E não devemos prender o nosso coração. Dai-nos a graça, porque somos pobres, porque somos pequenos, porque temos a tendência de colocar o nosso coração no que não vale nada. Atrair o nosso coração, seduzir o nosso coração, Senhor, te pedimos. Já te agradecemos. Senhor, prepara-nos para o céu. Coloca no nosso coração desejo do céu, amor ao céu, fé no céu, esperança no céu. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém. Amém? Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.